Pai do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o diácono Melksuel. Nós estamos aqui hoje para a gravação da nossa última videoaula desse trimestre, a lição de número 13, que tem por título O Legado de Fé de Abraão, Isaque e Jacó. Nós vimos por todo esse trimestre o legado da vida desses homens de Deus, e hoje é uma lição que tem um caráter mais conclusivo. É uma alegria ter você aqui conosco, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, que Ele possa aplicar a poderosa palavra no seu coração. Está conosco hoje, pastor Eliezer, pode ser o pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Paz do Senhor, diácono Melk, a paz do Senhor a você que está aqui no canal. É uma alegria para nós participarmos dessa última escola bíblica desse trimestre, um trimestre abençoado. A você, professor, a você, aluno, e a você que está assistindo, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Maravilha, graças a Deus. Antes de entrar no nosso texto áureo aqui, eu queria dar um recado para você e fazer, na verdade, um convite. O nosso ministério ele estará em festa agora no mês de julho. Nós teremos a festa da UMADAC, que é a União da Mocidade da Assembleia de Deus aqui do Ministério Afonso Cláudio. Acontecerá no dia 18 de julho, a partir das 18 horas. Você é nosso convidado, tá certo? Salva essa data aí. Eu vou deixar o cartaz aqui em algum lugar no vídeo, ele deve estar aparecendo agora. E você vai ser muito bem-vindo e você pode vir e chamar mais alguém para participar conosco, tá certo? Deus tem uma palavra para você. Muito bem, pastor Eliasmo. O nosso texto áureo, então, diz assim para nós. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 8. A nossa verdade prática diz assim: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. O nosso texto bíblico está em Hebreus, no capítulo de número 11 e o versículo de número 8 ao versículo de número 12. Posteriormente, do versículo de número 17 ao versículo de número 21. Se você não tem sua revista, você pode acompanhar conosco aí na sua Bíblia. Vamos então para a leitura do nosso texto, que diz assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também, de um, e este já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Muito bem, esse foi o nosso texto bíblico. Antes de nós continuarmos, como de costume, eu sempre digo que o nosso propósito aqui não é esgotar o assunto da lição, até porque nós não temos tempo para isso. É trazer aplicações práticas aqui para a sua vida, para o seu dia a dia, também para a sua sala de aula, você que é professor. Nós trazemos referências aqui também que podem te ajudar muito, tá certo? Pastor Elias, o senhor pode então fazer uma oração? Vamos orar ao nosso Deus, vamos, Senhor Deus e Pai. Eu exalto e glorifico o Senhor por esta oportunidade tão rica que o Senhor nos concede neste dia, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, de dirigir-se a Ti mais uma vez. Quero te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar este ouvinte,
este internauta, este que está neste momento ouvindo esta lição. Pai, abençoa, cuida, fala com cada um, Senhor. Pai, toma o primeiro lugar. Sê conosco, abençoa o diácono Melk, cuida da tua igreja, do teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, então. Eu quero falar dos objetivos da nossa lição, porque é importante que esses objetivos eles sejam cumpridos pelos professores, né, pastor? Perfeito. E o primeiro objetivo é mostrar o legado de fé de Abraão. O segundo objetivo é explicar o legado de Isaac. E por fim, então, o terceiro objetivo é conhecer a escolha e o legado de fé de Jacó. Então nós vamos fazer aqui um resumo, né, pastor, do legado de fé que Abraão deixou, o legado de fé que Isaac deixou e o legado de fé que Jacó deixou. E obviamente nós vamos aprender com isso, né, pastor? Com o legado de cada um. Pastor, então o senhor pode continuar para a introdução? Muito bem. Na verdade, diácono Melk, e a você, querido aluno, professor, você que nos ouve, essa lição de hoje, a lição de número 13, vai fazer um resumo, como já foi aqui dito, de todo o trimestre. Foi um trimestre abençoado. Nós aprendemos muito com esses 3 homens de Deus, né? Homens dos quais o mundo, o quê? Não era digno, porque Deus chamou esses 3 homens e eles creram e por isso nós estamos aqui. Então é fundamental esse ensino, esse fechamento dessa aula de hoje. Aí é importante lembrar que alguém fala a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó. Na verdade, ele está como um histórico mesmo. Porém, é sempre importante, querido professor e aluno, entender que, mesmo dentro de um contexto histórico que está escrito lá no livro do Gênesis, esse fato ocorreu. Foi uma história verídica que aconteceu com os nossos pais da fé. Muito bem. Então, essa foi a nossa introdução aí. Nós vamos avançar para o nosso primeiro tópico, que vai dizer o seguinte: o legado de Abraão. O primeiro subtópico diz: o alcance do legado de fé de Abraão. Quando nós falamos de Abraão, não podemos negar que o legado de fé deste homem, ele alcançou várias gerações. Inclusive alcançou nós. É por isso que nós estamos estudando sobre a vida de Abraão. Olha que interessante, né? Basicamente, o legado de Abraão, ele é um legado universal. Ele não ficou restrito à sua época, à sua era, à data que ele viveu, não. O legado de Abraão passou pelos gentios, passou pelos judeus, que foram os seus descendentes físicos. E é interessante que é dos judeus que nasce o rei Davi, e é da descendência do rei Davi que nasce Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Então, quando Deus faz aquela promessa para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus já estava dizendo: olha, Abraão, o chamado que eu tenho contigo vai alcançar gerações futuras, muito distantes das tuas, e não alcançará apenas a sua geração, que é, no caso, os judeus. Ainda falando sobre os judeus, eles foram e são um povo extremamente importante, não só na história, mas em relação à fé e às coisas espirituais, porque eles, pastor Eliésio, eles foram o povo que Deus escolheu para ser revelado por eles às demais nações do mundo. Deus escolheu também os judeus para que eles fossem os responsáveis por escrever as Sagradas Escrituras e também por preservar as Sagradas Escrituras. Nós sabemos que dentre os escritores da Bíblia, pelo menos 40 aproximadamente, apenas um, se não me foge da memória, não era judeu, que é o caso do médico Lucas. Dentre estes, somente Lucas, que não era judeu, mas todos os outros escritores foram judeus. Então, eles foram responsáveis por esta tão grande obra, né, que Deus escolheu eles para uma obra muito grande. E a Abraão, o legado de fé de Abraão, não ficou restrito também ao seu povo físico, que são judeus. Passou também aos gentios, porque a Bíblia tem 3 denominações de povo, que são os judeus, os gentios e a igreja. E esse legado de Abraão, ele veio para os gentios. Por quê? Porque a salvação não ficou restrita ao povo judeu. Ela foi
dada por Deus, ofertada por Deus a todos os povos, a todas as tribos, a todas as nações. João 3,16 é muito enfático em dizer isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só o legado de Abraão alcançando os gentios. E por último, o legado de Abraão alcançou a igreja. Por quê? Porque os crentes em Jesus Cristo, eles fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. E é interessante que esse legado alcançou a igreja de tal forma que agora nós não somos mais filhos da perdição. Agora nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer lá em Gálatas, no capítulo de número 3 e o versículo 23, que aqueles que creem em Cristo Jesus, pela fé, eles são filhos de Deus. E além disso, pela fé também, os que são crentes em Jesus Cristo, eles são descendentes de Abraão. Basta a gente ler lá, e é importante você conferir as referências que nós falamos aqui, Gálatas, no capítulo de número 3 e versículo 29. Então, este homem, Abraão, ele deixou um legado extraordinário para todas as gerações que se seguiriam posteriormente. Pastor Eliésimo, o nosso segundo subtópico. Muito bem, o senhor falou acerca do alcance do legado. Agora nós vamos ver a fé incondicional de Abraão. É fundamental nós vermos isso aqui. Primeiramente, eu poderia perguntar, o que é fé? Porque naquela época não se tinha nada, nem o conhecimento de nada. Então, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, Abraão demonstrou ter fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em sua terra junto de sua família, num lugar onde predominava a idolatria. Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar, de uma única forma, uma forma ímpar. E ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. Ele creu, ele acreditou. Abraão, por fé, ele colocou fé. Ele falou, vai acontecer. Assim também eu acho que traz uma mensagem para nós hoje, que temos conhecimento. Hoje o conhecimento, querido irmão, é fato. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, que fala todas as coisas. A Bíblia tem resposta para tudo. Então, quando nós falamos de um legado de fé de Abraão, foi porque ele não tinha nada. Mas mesmo assim ele acreditou e Deus realizou na vida dele. Hoje nós temos toda a possibilidade de conhecer e saber para onde nós vamos. Não é isso? Então, quer dizer, hoje está mais fácil e ao mesmo tempo mais difícil. Porque hoje tem muito conhecimento e muitas vezes falta fé. Falta acreditar. O salmista disse lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então a nossa confiança em Deus precisa ser destacada nesta lição. A confiança que Abraão teve, acreditou, teve fé, confiou no Senhor, e o Senhor cumpriu na vida dele. É verdade, pastor Eliésimo. E o senhor enfatizou muito bem isso aí, que nos leva para o nosso terceiro subtópico, que vai dizer resposta ao chamado de Deus. Perfeitamente. E esse ponto também é de extrema importância, porque eu vou fazer essa pergunta para você, e você que é professor também, você pode perguntar lá na sua sala de aula, como você tenha reagido ao chamado de Deus. Porque essa reação ao chamado de Deus ela é muito importante. Ela é o passo inicial que o homem dá para dizer sim ou dizer não ao chamado de Deus. E como essa pessoa se coloca à disposição de Deus. Nós vemos que muitas pessoas, elas apresentam desculpa, né, pastor, ao chamado divino. O senhor que é pastor mesmo, o senhor deve lidar com isso. Quando o senhor vai apresentar para alguém um chamado que Deus tem na vida dele, para o santo ministério, e ele começa a colocar desculpas. E nós vemos isso na Bíblia Sagrada, que o exemplo de Moisés, que ele apresentou ali diante do chamado desculpas físicas. E ele disse, eu não sei falar, eu sou um homem que não sou eloquente, eu sou pesado de língua, e alguns estudiosos dizem que ele era gago.
E eu creio também nessa possibilidade, porque a Bíblia também vai dizer que ele era instruído em toda a ciência do Egito. Então, olha só, nós vemos ali este homem sendo chamado por Deus, mas apresentando uma desculpa. E para cada desculpa que ele dava, Deus dava a solução. Se nós olharmos também para Gideão, ele agora vai apresentar limitações sociais. Ele diz, não, mas não pode ser eu chamado para libertar o povo, eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a mais pobre em Manassés. E ainda outro exemplo que eu posso trazer aqui, que é o exemplo de Jeremias, que ele apresentou limitações intelectuais. Ele falou, Senhor, mas eu não sei falar, eu sou uma criança. Isso. Mas a verdade é que, independente das nossas limitações, é Deus que está chamando nós. E é Deus que sabe resolver todas as coisas. E Deus deu autoridade para esses homens, apesar da dificuldade deles. E aí nós temos que aprender, na verdade, é com Abraão. Porque Abraão, pastor, eu estava analisando, ele fez diferente de todos esses homens aqui. Eu não encontrei Abraão dando nenhuma desculpa para o chamado dele. Ele apenas creu, e a Bíblia diz, porque ele creu, isso foi lhe imputado como justiça, ele creu e foi para uma terra que ele não conhecia. Então, o legado de Abraão, nesse sentido de resposta ao chamado de Deus, foi o seguinte, obedecer sem questionar. E aí Deus nos chama a todo momento a realizar a sua obra, nos chama para a salvação em Cristo Jesus, e as pessoas ficam apresentando questionamento, impedimentos, dificuldades. Mas olha só, o que Deus quer de nós, na verdade, é que nós sigamos o mesmo exemplo de Abraão. Tá? Uma obediência acima de qualquer questionamento. Porque se nós estamos sendo chamados pelo Deus que faz todas as coisas, nós sabemos que é o Deus que pode resolver aquilo que nós não temos condições e trabalhar nas nossas fragilidades. É verdade, com certeza. O senhor tem algum comentário? Você já falou aí, mas é uma coisa interessante que eu estava observando aqui ao meditar nesse assunto, é que uma coisa interessante que muitas vezes a gente precisa entender. O versículo de número 9, ele traz na sua entrelinha alguma coisa interessante que você, professor, pode usar, né? Pode usar muito. Você poderia talvez até perguntar para os seus alunos aí, né? Eu acho que é interessante isso. Por que Abraão, desde Abraão e toda a linhagem morava em cabana. Isso. Né? Então eu queria só fazer esse adendo aqui, porque o versículo 9 fala assim, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, terra de outros, morando em cabanas com Isaac e Jacó, os dois herdeiros. Então, isso aí traz uma reflexão para nós, dentro desse tópico do legado de Abraão, que já desde Abraão, ele habitava em tenda, porque a terra prometida, ele sabia que a terra era passageira. Ele estava aqui, depois estava ali e era passageiro. Então ele já apontava para a vida eterna. Ele apontava para a salvação, o projeto que Deus tinha. Aliás, o projeto que Deus tem para todos nós, que é uma terra permanente, que é as mansões celestiais. Aonde João, escrevendo João no seu evangelho, no capítulo 14, ele fala que não é para nós turbar o nosso coração, mas crer em Deus, porque na casa do Pai tem moradas. E as moradas lá são eternas. Nós não habitamos mais em cabanas. Cabanas é temporária, é para ficar só um tempo, levanta daqui e vai para lá. Então é importante você lembrar disso. Deus foi preparar. Tudo lá atrás indica para Jesus, que ele foi preparar o lugar para nós, lugar eterno. Que Deus abençoe a você em nome de Jesus. Maravilha, esse ponto foi muito importante. Aprendemos um pouquinho, na verdade nós já viemos aprendendo sobre o legado de Abraão, passo a passo, e aqui estamos fazendo uma conclusão sobre isso, e é muito maravilhoso. Agora nós vamos passar para o nosso segundo tópico, que vai falar um pouquinho do legado de Isaac, concluir aqui também um pouco a respeito do legado de Isaac. O primeiro subtópico, pastor? O significado do nome. A primeira coisa é Isaac, né? O nome Isaac significa riso, ou ele ri. Então o nascimento de Isaac trouxe riso e alegria aos seus pais e a todos que ouviram falar do seu nascimento.
dando cumprimento à promessa divina. Conforme está escrito em Gênesis capítulo 21, verso de 1 a 7, está tudo especificado lá. Na verdade, tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo, né, apesar das circunstâncias adversas, vão também, em algum momento, sorrir de alegria. Aqui aponta para algo muito grande na nossa vida. Querido professor, querido aluno, as lutas, as dificuldades que nós passamos parecem com o sofrimento que o Isaac, Abraão, Isaac e Jacó passou. Neles foi em outro tempo, mas nós estamos vivendo um tempo também de angústia, de tristeza. Mas chegou um momento que eles também puderam sorrir. E eu digo a você, enfatize com seus alunos, encoraje os seus alunos, dizendo esta verdade bíblica, porque haverá um tempo também de sorriso em meio a tantas lutas e tantas dificuldades. Deus preparou uma alegria sem como dizer tal alegria, para nós que nós ainda vamos passar, quando nós chegarmos ali nas mansões celestiais. Graças a Deus. Então, aquilo que era o riso, o senhor lembra dessa parte? Né? Lembro. Era o riso ali da fragilidade de Sara, né? Sim, o medo dela, né? Da dúvida, que ela tinha. Agora se transformou no riso do cumprimento da promessa. É verdade. Que maravilha. Então, estamos falando do legado de Isaac. O nosso segundo subtópico vai falar assim, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac, ele é um exemplo extraordinário de um homem que aprendeu a esperar e a depender de Deus. Nós precisamos aprender com Isaac, pastor, a esperar em Deus e a depender em Deus. Primeiro, em relação à espera, que ele tinha a promessa de ser pai de grande nação, assim como essa promessa veio por Abraão. E ele vai sofrer ali uma dificuldade justamente em cima dessa área, porque a mulher dele era infértil. A Rebeca, era estéril. E aí, nós vemos como que Isaac vai agir diante disso. Olha só, diante dessa espera da infertilidade de Rebeca, o Isaac ele não agiu como o pai dele na questão de ficar arranjando as coisas, não. Ele preferiu fazer, sabe o que? Esperar em Deus. É verdade. Esperar em Deus, muitas vezes, não é fácil, mas é necessário. Porque ele esperou 20 anos, a Bíblia diz que ele orou 20 anos, mas Deus não deixou ele desamparado, e Deus cumpriu a promessa do nascimento do filho. Aliás, dos dois filhos, né? Por quê? Porque ele orou, ele buscou. Né? Diante da fome também, nós vemos Isaac dependendo de Deus. Por quê? Porque ele pensou em descer para o Egito, e Deus falou para ele, não desce, Isaac, para o Egito. Fica na terra e peregrina por aí. E Deus falou com ele, olha, pode plantar que eu sou contigo. E ele, na dependência ali de Deus, a terra está seca, mas Isaac vai semear. E a Bíblia diz que ele colheu 100 medidas naquele ano, naquele mesmo ano. Tem uma versão que diz 100 por 1. Então, quem depende de Deus, não passa fome, né, pastor? Não, passa não. Olha só, e ainda posso falar mais um pouquinho aqui sobre a inveja que ele sofreu. Ele foi invejado pelos filisteus. E aí Isaac cavava um poço, os filisteus vinham cá e tapavam aquele poço. Mas sabe o que Isaac fazia? Ele continuava confiante, porque ele sabia que se ele cavasse outro poço, Deus fazia brotar água. E o que ele fez? Ele cavou outro poço. Então, nós vemos aqui que quem confia em Deus não é sucumbido também pela inveja dos inimigos. É verdade. Olha que interessante. Em meio aos conflitos, Isaac não pegou em arma para pelejar contra os seus inimigos, não. A batalha dele, ele sabia que ela era espiritual. E o que ele vai fazer? Ele vai abrir mão do seu direito em prol da paz, né, naquela comunidade ali. E Jesus também nos ensina sobre isso, já falamos aqui. Se alguém te pedir um pouquinho da tua roupa, despede toda a túnica e dá para ele. Se pedir para andar um pouco, anda o dobro. Né? Então, aquele que cultiva a paz, nós aprendemos aqui, ele não se deixa levar pelos conflitos. Por último, nesse subtópico também vai falar sobre os altares que Isaac edificou. E quando eu vejo Isaac edificando altares aqui, eu posso ver que Isaac era um homem de comunhão com Deus. Não com os deuses das regiões vizinhas ali, porque tinham muitos deuses. Mas Isaac faz questão de levantar altares em adoração ao Deus verdadeiro. Então, aquele que edifica altares, ele passa a viver uma vida de comunhão com o Deus verdadeiro. E isso não pode faltar na vida de um homem de Deus. Então, é nesse sentido que Isaac é o herdeiro da bênção
e da comunhão com Deus. Ele é um exemplo de fé, comunhão, dependência daquele que tem o controle sobre todas as coisas. Verdade. Pastor. No terceiro tópico, o subtópico, aqui desse segundo tópico, diz que Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Então, o primeiro momento aqui, quando chegou o momento de constituir família, Isaac não tomou decisões apressadas. Isso é fundamental. Mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta à oração e resultado da providência divina. Então, o Diácono Mel, você já tinha falado acerca desse ponto um pouco, da oração, mas ele soube esperar. Ele aguardou muito tempo. Salvo engano, ele casou-se depois dos 40 anos. Isso. Não é? Depois dos 40 anos. E o pai, Abraão, já olhando, querendo que tudo fosse feito de acordo com a vontade de Deus. Ele não queria fugir dos projetos de Deus. Isso é interessante. Então ele manda o seu servo Eliezer ir buscar uma companheira, até no casamento. E ele manda ir lá nos parentes para não fugir da linhagem. Olha que coisa interessante. E assim vem Rebeca. E Rebeca, estéril também, como você já disse, estéril. E aí ele passa os mesmos problemas do pai, mas aprendeu com as dificuldades que o pai passou e não entrou pelo mesmo caminho, né, de precipitar as coisas. E aqui, então, a fé dele, ele aprendeu com a família, com seu pai, com a sua mãe, ele aprendeu a vivenciar a fé. Aqui eu paro para falar um pouquinho com você desse aspecto, trazendo para os nossos dias de hoje. Na vida familiar, é muito importante. Fale isso com seus alunos, querido professor. Você que é aluno, faça isso com a sua família. Ler a Bíblia com a família, orar com a família, desde criancinha já, trazendo as crianças instruídas pela palavra de Deus, para que essa linhagem possa seguir. Isso é muito importante, tá certo? Para que os seus filhos adquiram fé e não fique à margem aí da sociedade nos dias que nós vivemos, onde tudo que é fé muitas vezes afronta as pessoas. E hoje nós, mais do que nunca, precisamos de ter fé. E Isaac, ele aprendeu a viver a fé em Deus. A fé verdadeira, genuína. A fé verdadeira e genuína. Que é exatamente o que o senhor já comentou lá de Hebreus 11. Perfeitamente. Vivendo aquilo que ele não via. Não via. Não sabia. Eu fico imaginando isso, Mel, que é uma coisa interessante isso aí. Ele não viu. A fé é isso mesmo, a gente não vê. Por exemplo, assim, ele fala assim, olha, você vai alcançar a vitória, seja uma cura, seja um progresso na vida espiritual, né? Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aí a pessoa, ele fala assim, eu vou acreditar porque Jesus falou que batiza. É verdade. E batiza com o Espírito Santo, ele vai me dar vitória, ele vai fazer eu ser um crente mais fiel. E acredita. Então, isso é muito importante. A fé, ela é fundamental na nossa vida. A gente não quer entrar muito nos assuntos, mas a gente acaba indo, porque é interessante como é que a pessoa vai... o que capacita uma pessoa como Isaac a orar 20 anos, pastor? 20 anos. É a fé, porque ele confiava na promessa que Deus tinha feito para ele. Com certeza. Olha só, o terceiro subtópico, então, aliás, o terceiro tópico, vai falar do legado de Jacó. E Jacó, ele é muito conhecido, né? Pelas suas trapaças, o seu modo de viver ali, passando a perna nas pessoas. E, de fato, Jacó teve o seu caráter totalmente mudado. E ele deixou um legado também, porque ele foi escolhido por Deus. Né? Olha só, e esse primeiro subtópico aqui vai dizer que homens com virtudes e erros. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não teve a intenção de mostrar somente as virtudes. Ela também mostrou que os homens erram, que os homens são imperfeitos, mostrou as imperfeições de Abraão, mostrou os erros de Isaac, porque Isaac teve erros, mostrou também os erros de Jacó. A Bíblia não passa pano para ninguém, né, pastor? Às vezes as pessoas ficam querendo se esconder atrás da Bíblia, mas a Bíblia, ela precisa ser lida toda. Toda ela é aplicada à nossa vida. Nós não podemos pegar só o ponto que nos atrai. Né? Então, a Bíblia, ela faz isso. Né? Ela mostra os erros
dos grandes homens de Deus. E o que isso significa para nós? Significa que quando a Bíblia mostra os erros desses homens, está dizendo para nós o seguinte: olha, esses homens, Deus sendo onisciente, sabedor e conhecedor de todas as coisas, Deus já sabia das falhas e das fragilidades desses homens. Mas mesmo assim Deus os escolheu. Isso mostra, pastor Eliezer, que Deus escolhe homens e mulheres não é baseado nas virtudes que essas pessoas possuem. Não há nenhum perfeito. Não há. Na verdade, Deus escolhe baseado em quê? Na sua graça, na sua misericórdia. Né? Já pensou se Deus fosse me chamar baseado nas minhas virtudes? Ele não me chamava nunca. Mas ainda assim, ele nos escolheu e nos chamou. Outro lado também, que os erros mostram, é que aquele que erra e se arrepende, alcança misericórdia, né? Assim, o que confessa e deixa, alcança misericórdia, alcança o perdão de Deus. Então a Bíblia mostra os erros dos grandes homens de Deus, mas mostra que Deus também é um Deus que perdoa a iniquidade, perdoa os pecados. Então eu posso estar falando para alguém aqui nesse momento que cometeu os mais pesados pecados e acha que não tem jeito mais para a sua vida. Acha que não tem perdão para você. Sabe de uma coisa? Jesus Cristo morreu para perdoar toda sorte de pecado. A Bíblia diz que ele escolheu lançar no mar do esquecimento e não se lembrar mais. Então Deus enviou Jesus para quê? Para morrer, para que os nossos pecados fossem apagados. E aí o que Deus faz? Deus transforma o homem numa nova criatura e faz dele agora um novo homem. Então, para você tem jeito sim. E sabe o que é, se eu posso dizer, o jeito que tem para a sua vida? É Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Olha só, então, ainda podemos comentar algo acerca disso aqui, que também, ao observar os erros desses homens, nós observamos para aprender, pastor. Aprender a não cometer os mesmos erros. Verdade. Porque nós falamos muito aqui sobre a lei da semeadura. E tudo isso que nós semear, certamente nós colheremos, tá certo? E por último, saber que Deus nos ama acima das nossas imperfeições. E é interessante que assim como Deus nos ama, nós precisamos amar os nossos irmãos. Porque nós olhamos para os nossos irmãos, e a lição de domingo passado falou sobre isso, né, o conflito entre os irmãos, e nós olhamos para os nossos irmãos, nós vemos tantas falhas, pastor. É verdade. E às vezes nós não queremos amar eles, perdoar eles, mas Jesus olhou para nós também e viu tanto pecado, tanto erro, tanta falha, coisas imperdoáveis, mas ainda assim ele escolheu nos perdoar, e ele falou assim, ó, amem o próximo de vocês como eu vos amei. E aí você pode me perguntar, mas a que ponto chega esse amor? Jesus nos amou ao ponto de morrer por nós, de dar a vida por nós, tá certo? E aí, vendo isso, nós podemos reconhecer também que as nossas famílias, pastor, o ponto fala sobre isso, que as nossas famílias são imperfeitas. E aí nós precisamos amar a nossa família com todas as imperfeições e aquilo que está acima da nossa, que nós não conseguimos resolver da jeito, nós colocamos na mão de Deus, porque ele é especialista em transformar vidas. É o que nós veremos e estamos vendo aqui que aconteceu com Jacó, pastor. É verdade. No subponto 2, o arrependimento muda destinos. E é interessante isso, é muito importante isso aqui. Olha, Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugia da casa de seus pais. E em Paniel, quando regressava. Embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as suas promessas. O Senhor prometeu agir na vida de Jacó, não apenas como provedor de recursos, mas também como o seu protetor. Então veja bem, Jacó sabia que estava indo para uma peleja, não é? Uma peleja grande, porque ele tinha uma ameaça de morte. É verdade. Não é isso? E então ele se dedicou a orar e a clamar a Deus e a entender que ele precisava de Deus, que sem Deus ele não faria nada. Porque o coração do irmão Esaú estava muito mal. Queria matar ele. Então ele falou, eu tenho que arrumar uma saída. Então ele orou a Deus, ele fez súplicas ao Senhor. E o Senhor foi lá no coração de Esaú e orientou a ele também. E aí ele, então, conseguiu vitória. Então é muito importante esse ponto aqui que fala do arrependimento que muda destino.
Nos dias atuais em que nós vivemos, tem muitas pessoas que acham que, como o diácono Elco já aqui mencionou, que não tem jeito para ele mais, que os pecados dele são tantos, que Deus já esqueceu dele, que não há mais uma saída, mas há saída. Porque quando há arrependimento de pecados, há grande vitória na vida. Mas o arrependimento tem que ser sincero. Não pode ser que arrependeu agora, amanhã já está de novo fazendo as mesmas coisas. Não, é um arrependimento sincero diante de Deus. Aí ele te capacita para vencer. Assim como foi com Jacó, né? Teve uma luta com o anjo, né? E ele falou, eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Assim também deva ser, não que nós colocamos Deus na parede. Eu só vou te servir se o Senhor me abençoar. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que você precisa confiar em Deus e orar e clamar a Ele. Colocar nas mãos dele. Aí muitas vezes é uma pergunta, será que nós estamos esquecendo da oração, do clamor, do jejum, dos propósitos diante de Deus? Porque é disso que precisa acontecer. É Deus que muda os destinos. Muitas vezes nós achamos que é nós, com o nosso jeito, habilidade aqui ou ali, que a gente consegue resolver as coisas, mas não. Tudo é Deus que nos orienta e nos ajuda para poder vencer. Glória Acho que esse foi um grande legado de Jacó, que ele arrepende daquilo que fez e diante de Deus, quando ele se prostra 7 vezes, lá na lição da semana passada, falou que aquele encontro que ele teve com Esaú, ele desce o rosto no chão por 7 vezes, sinal de humildade, e aí ele se abraça. Então isso é muito importante. Você que acha que não tem saída, tem. Coloca a sua confiança em Deus e Ele muda o seu destino. Isso, deu o passo do arrependimento. Quando o senhor acabou de falar aí agora de inclinar 7 vezes, né? Uhum. Na verdade, Jacó estava dando o passo do arrependimento. O passo do arrependimento, mostrando que tinha se arrependido. Isso. Muito bem. Graças a Deus, vamos avançar para o nosso terceiro e último subtópico, que vai dizer a bênção ofuscando a tragédia. Olha só, quando a tragédia está visível na vida de alguém, e Deus entra na vida dessa pessoa, Deus muda totalmente a trajetória. Deus muda a situação. E aí aquilo que tinha tudo para ser uma tragédia, se transforma em bênção. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Verdade. Não é verdade? Quando eu me lembrei aqui agora de quando o profeta vai amaldiçoar o povo de Deus, o Balaão, né, assim? E aí ele está lançando lá uma maldição e Deus está abençoando o povo. Ele disse, não tem como amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Né? Então, quando Deus entra na situação, a coisa vai fluir mesmo debaixo da vontade de Deus. E Deus cumpre, pastor Elias, aquilo que ele promete. Verdade. E ele transforma a tragédia em bênção. E foi isso que aconteceu com Abraão. Né? Aquilo que tinha tudo para ser uma tragédia na vida de Abraão, que foi as coisas erradas ali que ele cometeu, porque ele não era perfeito, já falando sobre isso. Aí Deus entra na vida de Abraão e faz uma transformação. Aí aquele que andava ali perto de Deus passou a ser amigo íntimo de Deus. Olha só. Então Abraão, ele passou do homem das coisas arranjadas para o homem da dependência exclusiva de Deus. E aí, isso mostra para nós, esse legado de Abraão mostra o seguinte, que os planos de Deus, eles estão acima de qualquer lógica humana. Como que um homem com 100 anos vai ser pai de filho? Como que uma mulher estéril vai ser mãe de filho aos 90 anos? Então, olha só. E aí, as promessas de Deus, elas se cumprem naqueles que obedecem pela fé, como foi o caso de Abraão. Não foi diferente com Isaac, porque a bênção de Deus ofuscou também a tragédia que talvez pudesse acontecer na vida de Isaac, porque Isaac também não era perfeito. Né? E algumas ações dele ali tinha tudo para se tornar uma tragédia. Mas o legado de Isaac mostra que ele deu seguimento àquilo que o legado que o pai dele já havia carregado, e ele vai resistir às invejas, vai resistir às provocações dos inimigos. E o legado de Isaac nos mostra que ele foi obediente a Deus
e viveu na dependência de Deus em todas as fases, em todos os momentos e em todas as áreas da sua vida. Mostrando que Deus, pastor Eliezer, somente Deus, ele é suficiente no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Basta o quê? Nós depositarmos a nossa confiança nele, como fez Isaac, né? E por último, Jacó também tinha tudo. Jacó parece que era o que mais tinha para dar errado. Na verdade, as coisas começaram a dar bem errado para ele. É verdade. Ele foi até jurado de morte. Mas aí, aquilo que tinha tudo para ser uma tragédia, Deus vai transformar em bênção. E aí o encontro que o senhor já citou de Jacó e Esaú, que era para ser o encontro da tragédia, da briga, da morte, se tornou o encontro do beijo, o encontro da restituição, o encontro do abraço. Né? Assim, Jacó, ele começou a sua vida agarrado no calcanhar do seu irmão e passou boa parte da vida também fazendo o quê? Se achando autossuficiente, agindo conforme os seus próprios jeitinhos. Mas aí, quando ele teve um encontro com Deus, ele deixou tudo aquilo para trás. Ele deixou a marca de usurpador, deixou a marca de trapaceiro, e agora ele começou a viver pela marca de Deus. Olha que interessante. Mostrando para nós o seguinte, o legado de Jacó mostra para nós o seguinte, que nós só nos tornamos alguém de verdade, homens e mulheres de honra, quando Deus, ele imprime a sua marca no nosso coração, por meio do Espírito Santo, em Cristo Jesus, pastor Eliezer. É verdade. E eu acho que nós podemos, eu já fiz aqui uma breve conclusão, pastor, eu acho que o senhor pode concluir. Concluir o trimestre, concluir essa aula, né? Vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a comunidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia do seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando-o Israel, ou aquele que luta com Deus. E seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Então, nós estamos aqui hoje porque o projeto de Deus não falha, e não falhou e não falha. Não falha. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, querido professor, incentive seus alunos, né, que o Senhor nos deu vida e vida com abundância, porque a vida não é só nessa terra. Nós esperamos além do Jordão, além desta terra, as mansões celestiais. Enfatize isso, anime os seus alunos, porque o mundo quer desanimar. A ameaça de morte que teve ali entre Esaú e Jacó foi uma ação do inimigo para poder parar o projeto de Deus na terra. E não parou. Aí veio o Senhor Jesus. Também havia um projeto de Satanás para matar. Veja bem que Satanás fala assim, faça com que essas pedras transformem em pão. Né? Ele queria fazer com que Jesus cedesse por tantas coisas, mas ele não cedeu. Ele foi até o fim, carregou a cruz do Calvário, até o final, e nos deu o direito de salvação. Fale isso com seus alunos, vai ser bênção para toda a humanidade, Deus espera de nós. Penso que esse trimestre foi muito abençoado e que nós vamos ganhar muito se nós vivermos aquilo que nós aprendemos. Porque, como iniciamos falando sobre isso, Diácono Melk, o conhecimento nós temos muito, mas nós precisamos de ter a prática. A prática, ela é muito importante, então por isso, que incentivo seus alunos a conhecer e a praticar aquilo que aprendemos nesse trimestre. Maravilha. Então, pastor, hoje nós encerramos não só a lição de número 13, mas encerramos também esse trimestre com muita alegria. Foi um prazer ter você aqui conosco, sempre. Eu creio que Deus abençoa a sua vida, abençoa a nossa também. Verdade. Se Deus assim permitir, no próximo trimestre, nós estaremos aqui de volta. Vamos estudar a Igreja dos Gentios, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os
povos. E eu tenho certeza que vai ser lições maravilhosas também para a nossa vida, que é a respeito do chamado de Deus para a igreja. Será muito proveitoso. E do anúncio da salvação por todos os povos, tribos e nações. Eu queria dizer para você que nós estamos aqui em Afonso Cláudio todo domingo, a partir das 8h30 da manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical. Você que está aqui em Afonso Cláudio, você é nosso convidado para participar da Escola Bíblica. Você que está em outra região, vá a uma igreja também. Participe da Escola Bíblica, porque a Escola Bíblica Dominical, ela não é só teoria. Ela é, na verdade, transformação de vidas. Pastor Elias, uma alegria ter o senhor aqui conosco. A alegria foi nossa. Bem-vindo. Foi nossa. Maravilha, então. Que Deus te abençoe e até o próximo trimestre, se Deus quiser.